A porta do quarto estava entreaberta, só uns 5 centímetros, talvez menos, o suficiente para a luz do corredor entrar em faixas finas sobre o tapete bege que eu mesma tinha escolhido quando nos mudamos para aquela casa, o suficiente para eu ouvir cada palavra que ela disse ao meu marido. A voz dela tinha aquele tom baixo, aquele sussurro conspiratório que usa quando quer parecer preocupada, mas que esconde algo muito mais frio por trás. Ela não sabia que eu estava ali, a poucos passos, com a cesta de roupas limpas nos braços, congelada no corredor. Ela disse: "Ela não serve para você, filho. Nunca serviu." Meu coração deu um salto estranho. Não de surpresa. Era mais como um reconhecimento. Como quando você finalmente vê escrito na parede algo que já sentia há muito tempo. Meu marido não respondeu imediatamente. Ouvi o ranger da cama, provavelmente ele sentando ou mudando de posição. O silêncio dele doía mais do que as palavras dela. Muito mais. Ela continuou, e sua voz tinha aquela doçura venenosa que eu conhecia tão bem. "Eu vou tirar meus netos dela. Você sabe que eu posso fazer isso, né? Uma mãe dessas, tão fria, tão distante. As crianças merecem mais. Merecem alguém que realmente saiba cuidar dela." A cesta escorregou das minhas mãos. Fez um barulho surdo ao tocar o chão. Não alto o suficiente para eles ouvirem lá dentro, mas alto o suficiente para me acordar. Olhei para baixo. As camisas dobradas, as meias emparelhadas, as toalhinhas pequenas dos meus filhos. Tudo ali, organizadinho, perfeitinho. Tudo que eu fazia todos os dias. Todos os dias. Respirei fundo. O ar entrou gelado nos meus pulmões, como se o corredor tivesse virado uma câmara fria. Não entrei no quarto. Não gritei. Não chorei. Peguei a cesta devagar, com as mãos que já não tremiam mais, e voltei para a lavanderia. Fechei a porta atrás de mim. Apoiei as costas contra a madeira e senti o peso de anos desabando sobre os meus ombros. Mas junto com esse peso, algo mais leve começou a se formar. Uma clareza, uma decisão silenciosa como a noite que caía lá fora. Ela achou que eu não ouvi. Meu marido achou que sua mãe era discreta. Os dois acharam que eu era tão invisível, tão sem voz, que poderiam planejar minha destruição no cômodo ao lado, enquanto eu dobrava as roupas que eles usariam no dia seguinte. Eu não disse nada naquela noite, nem na outra, nem na semana seguinte. Continuei sorrindo nas reuniões de família. Continuei preparando o jantar que ela criticava. Continuei ouvindo os comentários sobre minha maternidade, meu trabalho, minha aparência, minha existência. Mas por dentro, algo tinha mudado. Não era raiva, não era ódio, era algo muito mais poderoso. Era uma consciência cristalina de que eu merecia mais e que eu mesma ia buscar esse mais, não com gritos, não com drama, mas com paciência, com observação, com inteligência. Ela disse que ia tirar meus filhos de mim. Ela não sabia que, ao dizer isso, tinha me dado a chave para desmontar o império de manipulação que ela construiu ao longo de anos, tijolo por tijolo, mentira por mentira. Tudo o que eu precisava era esperar o momento certo, e quando ele chegasse, tudo viraria do jeito que ela menos esperava. Aquela conversa que ela pensou que eu não ouvi foi o início do fim dela, e ela não fazia ideia. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Deixa eu te contar como cheguei até aquele corredor, com uma cesta de roupas e o coração partido, ouvindo a sogra conspirar contra mim, como se eu fosse uma estranha na vida dos meus próprios filhos. Conheci meu marido quando eu tinha 26 anos. Ele tinha 28. Foi num churrasco de amigos em comum, daqueles onde todo mundo leva alguma coisa e finge que sabe assar carne. Ele era bonito. Sorriso fácil. Olhos que pareciam realmente te escutar. Conversamos a noite toda sentados num degrau da varanda, enquanto dentro a festa continuava sem nós. Ele falou da família, do trabalho, dos sonhos. Eu falei dos meus também. Parecia perfeito, parecia real. 3 meses depois, ele me levou para conhecer a mãe dele. Lembro do caminho até a casa dela. Era num bairro mais antigo, ruas de paralelepípedos, árvores grandes que faziam sombra nas calçadas. A casa era linda. 2 andares, jardim na frente, portão de ferro trabalhado. Eu tinha comprado um bolo, tinha escolhido uma roupa bonita, mas discreta. Tinha penteado o cabelo 3 vezes antes de sair. Ela abriu a porta antes mesmo de batermos, como se estivesse esperando do outro lado. Sorriso colado no rosto, braços abertos. Me abraçou apertado demais, tempo demais. Cheirava a perfume caro e algo mais indefinido, algo como posse. "Ah, então é você", ela disse, me segurando pelos ombros e me olhando de cima a baixo. "Meu filho falou tanto de você. Tanto, tanto. Entrem, entrem." A casa por dentro era ainda mais bonita. Móveis de madeira escura,
almofadas bordadas, quadros de família nas paredes. Ela nos guiou até a sala, onde já tinha café, bolo, salgadinhos, tudo arrumado numa mesa de centro de vidro. Sentei no sofá e percebi que ela tinha escolhido a poltrona bem em frente a mim. Posição estratégica. Podia me ver por completo. Durante aquela tarde, ela fez perguntas, muitas perguntas, sobre minha família, meu trabalho, meus planos. Parecia interesse genuíno, mas havia algo no jeito que ela escutava as respostas, como se estivesse anotando mentalmente cada detalhe, procurando falhas, catalogando fraquezas. Você trabalha com o que mesmo, querida? Marketing? Ah, e ganha bem? Não, não precisa responder se não quiser. Só fiquei curiosa. Meu filho merece alguém que saiba se cuidar, sabe? Eu sorri, respondi educadamente. Ignorei o desconforto que começava a crescer no meu estômago. Quando fomos embora já era noite. Ela abraçou o filho longamente, sussurrou algo no ouvido dele que não conseguia ouvir. Depois me abraçou também, mas foi diferente, mais rápido, menos caloroso. No carro, ele disse: "Ela adorou você." Eu quis acreditar. Forcei um sorriso e segurei a mão dele, mas algo dentro de mim já sabia. Aquela mulher não tinha me adorado, ela tinha me avaliado, e eu tinha falhado em algum teste invisível que ela aplicou. Os meses seguintes foram uma dança estranha. Ela ligava todo dia, às vezes mais de uma vez, sempre com alguma desculpa. Uma receita para passar, uma notícia para contar, uma pergunta sobre alguma coisa. Ele atendia sempre, conversava por meia hora, às vezes mais, e eu ficava ali, esperando, vendo meu namorado virar filho obediente a cada ligação. Quando ficamos noivos, ela chorou. Disse que era de alegria, mas os olhos dela não combinavam com as lágrimas. Ela me abraçou e disse baixinho, bem no meu ouvido: "Cuida bem do meu menino, viu? Ele é tudo para mim, tudo." Não era um pedido, era um aviso. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. O casamento foi grande, bonito. Ela fez questão de opinar em cada detalhe. A cor das flores, o modelo do vestido, o cardápio, a lista de convidados. Eu cedi em muita coisa, quase tudo para ser honesta. Queria começar bem, queria ser a nora perfeita, aquela que ela finalmente aprovaria. Na festa, ela usou um vestido bege claro, quase branco. Chegou com 1 hora de atraso, fazendo uma entrada triunfal. Todo mundo olhou. Ela sorriu, acenou, caminhou até o altar, onde eu já estava esperando como se o dia fosse dela também. Durante o discurso, ela falou mais do filho do que de nós dois. Contou histórias da infância dele, de como era apegado a ela, de como ela sempre soube que ele precisava de alguém especial ao lado. E então me olhou e disse, bem na frente de todos: "Torço para que ela esteja à altura. Meu filho merece o mundo." As pessoas riram, acharam fofo. Eu sorri, mas senti a farpa. Sentada ali no vestido branco, com flores no cabelo e sonhos no coração, eu senti a primeira farpa de muitas que viriam. Os primeiros anos foram de adaptação. Eu trabalhava, ele trabalhava, a gente construía nossa vida, mas ela estava sempre presente. Domingo era dia de almoço na casa dela, obrigatório. Se tentávamos faltar, ela ligava chorando, dizia que estava sozinha, que sentia falta, que a família precisava estar junta. Ele cedia, sempre cedia. Nesses almoços, ela cozinhava pratos que ele amava e que eu não sabia fazer. Ela contava histórias do passado deles, risos compartilhados, memórias que eu não fazia parte. Eu sentava à mesa e me sentia uma intrusa na própria vida dele. Ela começou a me ensinar a cozinhar. Dizia que era bondade, que queria me ajudar, mas cada lição vinha com uma crítica embutida. "Você usa muito sal. Ele não gosta assim. Eu sempre faço diferente. A minha, ele come tudo." Eu tentava. Deus sabe que tentava, mas cada prato que eu fazia em casa era comparado aos dela. Cada gesto de carinho que eu tinha era medido contra anos de dedicação dela. Eu não tinha como vencer. O campo de batalha tinha sido preparado muito antes de eu chegar. Então, vieram os filhos. Primeiro o Lucas, depois, 2 anos mais tarde, a Sofia. E foi aí que tudo piorou. Quando engravidei do Lucas, ela se tornou ainda mais presente. Aparecia sem avisar. Trazia roupinhas, fraldas, opiniões, muitas opiniões. Sobre como eu deveria comer, dormir, me cuidar, sobre o quarto do bebê, o nome, o parto. Ela queria estar na sala de parto. Tive que ser firme pela primeira vez. "Não, sogra. Só eu e ele." Ela chorou, fez drama, disse que só queria ajudar, que era a avó, que tinha direito. Meu marido ficou sem jeito, tentou me convencer, mas dessa vez eu não cedi.
Algumas portas precisam permanecer fechadas, mesmo que o preço seja conflito. Quando Lucas nasceu, ela foi a primeira visita. Entrou no quarto da maternidade como um furacão de alegria e posse. Pegou meu filho no colo antes mesmo de perguntar se podia. Olhou para ele com aquele amor avassalador de avó e disse: "Ah, meu netinho, vovó vai cuidar tão bem de você. Você não precisa de mais ninguém não, só de mim e do papai." Eu estava exausta, dolorida, hormônios em tempestade, mas ouvi, e algo dentro de mim se contraiu. Os meses seguintes foram de invasão constante. Ela aparecia todo dia. Dizia que eu não sabia segurar o bebê direito, que não sabia trocar fralda direito, que não tinha leite suficiente. Pegava Lucas dos meus braços e dizia: "Deixa com quem sabe, filha. Vai descansar." Descansar significava ser afastada do meu próprio filho. Significava sentar no sofá enquanto ela assumia o controle. Significava me sentir inútil, incapaz, invisível. Meu marido não via problema. Dizia que ela só queria ajudar, que eu estava sensível demais, que era normal de mãe de primeira viagem. Mas não era normal. Normal não é sentir que você está perdendo seu filho para outra pessoa. Normal não é ouvir críticas disfarçadas de conselhos todo santo dia. Normal não é ter sua sogra decidindo quando, como e onde você pode amamentar seu próprio bebê. Com Sofia, foi pior, porque eu já estava cansada. A armadura que eu tentava manter estava rachada, e ela viu as rachaduras e enfiou o dedo nelas. Ela começou a fazer comentários sobre meu corpo, sobre como eu tinha engordado, sobre como meu filho merecia uma esposa que se cuidasse, sobre como ela, na idade dela, ainda se mantinha elegante. Ela dizia isso sorrindo, como se fosse elogio, como se estivesse me motivando. Ela começou a sugerir que eu não trabalhasse mais, que ficasse em casa com as crianças. Mas quando eu ficava, dizia que eu era acomodada, que meu filho sustentava tudo sozinho, que eu deveria ser mais grata. Não tinha como vencer. A régua mudava sempre que eu estava perto de alcançá-la. E as crianças? Ah, as crianças. Ela começou a minar minha autoridade. Se eu dizia não, ela dizia sim. Se eu estabelecia regra, ela quebrava. E fazia isso na frente deles, sorrindo, dizendo: "Ah, vovó deixa. Vovó ama vocês. Mãe às vezes é muito severa." Lucas e Sofia começaram a me testar mais, a ignorar o que eu dizia, a chorar pedindo a vovó quando eu os contrariava. E ela adorava. Cada vez que eles corriam para ela ao invés de mim, eu via o brilho de vitória nos olhos dela. Foi nessa época, quando Sofia tinha 2 anos e Lucas 4, que ouvi aquela conversa, aquela porta entreaberta, aquelas palavras que cortaram, mas também libertaram. "Ela não serve para você. Vou tirar meus netos dela." E algo dentro de mim não quebrou. Algo dentro de mim se reorganizou, se fortificou, como uma árvore que é quase arrancada pela tempestade, mas cria raízes ainda mais profundas. Eu não ia deixar isso acontecer. Não ia deixar ela destruir minha família. Não ia deixar ela me apagar. Mas também não ia gritar. Não ia fazer cena. Não ia dar a ela o drama que ela adorava, a vitimização que usaria contra mim. Eu ia ser mais inteligente, mais estratégica, mais paciente. Comecei a observar, realmente observar, cada mentirinha que ela contava, cada manipulação que ela fazia, cada vez que ela falava uma coisa para mim e outra para o meu marido, cada vez que ela distorcia a verdade para parecer vítima. Comecei a anotar datas, horários, situações, não de forma obsessiva, mas consciente, precisa, como quem junta evidências silenciosas. Comecei a gravar nossas conversas, não todas, mas aquelas onde eu sentia que ela ia distorcer depois. Meu celular no bolso, gravador ligado, simples assim, e esperei. Esperei ela se sentir tão segura na posição dela que começasse a cometer erros. E ela cometeu, porque gente muito confiante sempre comete. A reviravolta estava vindo, devagar, silenciosa como neve caindo, mas inevitável como o amanhecer. E quando chegasse, nada seria mais como antes. As semanas seguintes foram estranhas. Eu me sentia dividida em duas. Tinha a pessoa que todos viam, a nora educada, a mãe dedicada, a esposa que sorria e cozinhava e limpava e não reclamava. Essa pessoa continuava fazendo tudo certinho, aparências intactas, mas por dentro havia outra versão de mim. Mais acordada, mais atenta, mais fria talvez. Essa versão observava cada detalhe, cada palavra da minha sogra, cada reação do meu marido, cada momento em que as crianças eram usadas como ferramentas de manipulação. Aprendi a separar emoção de ação. Podia sentir raiva, mágoa, tristeza, mas não deixava essas emoções guiarem minhas decisões. Deixava elas existirem, validava cada uma
e então as guardava num canto do peito enquanto minha mente trabalhava. Comecei a documentar tudo de forma organizada. Tinha uma pasta no meu computador, protegida por senha, onde anotava cada incidente. Data, hora, contexto, testemunha se houvesse. Parecia exagero, mas eu sabia que se chegasse o momento de me defender, eu precisaria de mais do que memória. Memória pode ser questionada, fatos não. Foi num desses almoços de domingo que descobri a primeira grande mentira dela. Estávamos todos à mesa. Lucas e Sofia comendo nhoque, meu marido elogiando a comida da mãe como sempre, e ela reinando absoluta na cabeceira. Eu estava mais quieta que o normal, só observando, ouvindo. Ela começou a contar uma história sobre como tinha me ligado durante a semana para perguntar se as crianças queriam ir ao parque com ela, e eu tinha sido rude. Tinha dito que não, de forma seca, e desligado na cara dela. Meu marido olhou para mim com aquela expressão, metade decepção, metade censura. As crianças pararam de comer, até o ar pareceu mais pesado. Eu não fiz isso, eu disse calmamente. Ela suspirou, aquele suspiro de mártir cansada. Filha, eu entendo que você não gosta muito de mim. Mas na frente das crianças, não fiz isso porque você não ligou, eu interrompi. Minha voz estava firme. Não tinha raiva nela, só certeza. Você não me ligou nenhum dia essa semana. Confere seu histórico de chamadas se quiser. O silêncio foi diferente agora. Ela piscou algumas vezes. A boca abriu ligeiramente. Meu marido olhou da mãe para mim, confuso. Eu devo ter me confundido, ela disse rapidamente. Foi semana passada, então. Você sabe como é? Minha memória. Também não foi semana passada, eu disse. Mantive o tom calmo, educado até. Sua última ligação foi há 10 dias, e foi sobre a receita de bolo. Conversamos por 15 minutos. Você não mencionou o parque, ou as crianças. Como você pode ter tanta certeza? Ela perguntou, e agora havia algo afiado na voz. Porque eu anoto essas coisas, eu respondi. E porque tenho boa memória. Não era verdade completa. Eu tinha mais do que boa memória. Tinha registros, mas não ia mostrar minhas cartas ainda. Deixa ela pensar que era só memória. Deixa ela se sentir segura. O almoço continuou esquisito. Ela ficou mais quieta. Meu marido parecia perdido. E eu senti uma pequena vitória, minúscula, mas importante. Era a primeira vez que eu não tinha aceitado passivamente uma narrativa falsa dela. E tinha feito isso sem drama, sem gritos, só com fatos. À noite, no quarto, meu marido me perguntou: por que você foi tão dura com ela? Eu não fui dura, fui honesta. Ela inventou uma situação que não aconteceu. Minha mãe não mente, ele disse, mas a voz não tinha convicção. Todo mundo mente às vezes, eu respondi. A questão é por que ela precisava inventar que eu fui rude com ela. Ele ficou quieto, deitou de costas olhando para o teto. Eu vi a engrenagem trabalhando na cabeça dele. Não era rápida, mas estava começando a girar. E isso já era alguma coisa. Nos dias seguintes, aumentei minha presença silenciosa. Não me escondia mais. Não ficava na cozinha enquanto ela reinava na sala. Sentava junto, ouvia as conversas, respondia quando perguntavam algo. Não com submissão, não com agressividade, só com presença, calma, inabalável. Ela não gostou. Começou a fazer comentários mais diretos sobre minha roupa, meu cabelo, o jeito que eu educava as crianças, mas eu não mordia a isca, só sorria. Agradecia o comentário como se fosse um elogio e mudava de assunto. Isso a deixava desconcertada. Ela estava acostumada com duas reações minhas, submissão ou defesa nervosa. Nunca tinha visto esse meio termo, essa calma inabalável. Não sabia o que fazer com isso. Comecei a reconquistar espaço com meus filhos, devagar, sem disputar frontalmente com ela. Criei rituais só nossos, história antes de dormir, conversa no café da manhã, parque na quarta-feira depois da escola. Momentos onde era só eu e eles, sem interferência. No começo, eles resistiram, perguntavam pela vovó, diziam que preferiam quando era com ela. Cada palavra doía, mas eu não desisti, não briguei. Só continuei presente, constante, amorosa sem ser permissiva. E lentamente, vi mudança. Lucas começou a me procurar quando estava triste. Sofia começou a querer meu colo na hora de dormir. As raízes que ela tinha tentado cortar estavam crescendo de novo, mais forte. Descobri mais mentiras dela, pequenas, mas reveladoras de um padrão. Ela dizia para o meu marido que eu tinha recusado ajuda, quando na verdade ela nunca tinha oferecido. Dizia para as amigas dela que eu não deixava ela ver os netos, quando eu nunca tinha proibido nada. Construía uma narrativa de vítima, de avó amorosa rejeitada pela nora má.
Comecei a documentar isso também. Gravações onde ela falava algo e depois negava. Mensagens de texto contraditórias. Pequenas evidências que sozinhas não provavam nada, mas juntas pintavam um quadro claro de manipulação sistemática. Eu não sabia ainda quando ou como usaria isso, mas sabia que o momento chegaria. Manipuladores eventuais se seguram, mas manipuladores crônicos se excedem. É questão de tempo. Um dia, na casa dela, ouvi ela ao telefone com uma amiga. Estava na cozinha, eu tinha ido buscar água. Ela não me viu, ou achou que não me importaria de ouvir. Ela dizia: "Ah, minha filha, sofro tanto com essa nora, ela é tão fria, tão egoísta, afasta meus netos de mim. Meu filho sofre tanto, mas ele é tão bonzinho que aguenta. Eu que não aguento mais ver. Se pudesse, tirava esses meninos dela e criava direito." Meu coração acelerou. Não de medo, de confirmação. Ela estava dizendo para outras pessoas exatamente o que tinha dito para o meu marido naquela noite. Não era paranoia minha. Não era exagero. Ela realmente queria me afastar dos meus filhos e estava plantando sementes disso em várias pessoas, construindo uma narrativa pública. Peguei meu celular, abri o gravador, deixei gravando no bolso e voltei para a sala como se nada tivesse acontecido. Quando ela voltou, estava sorridente como sempre. Me ofereceu bolo, perguntou sobre as crianças, a máscara perfeitamente no lugar. Mas eu tinha visto o que havia por trás e tinha evidência disso. Essa noite, quando voltamos para casa, sentei com meu marido. Não acusei, não ataquei. Só disse calmamente: "Precisamos conversar sobre sua mãe." Ele suspirou, olhou cansado. "Eu sei que ela pode ser difícil." "Não é sobre ser difícil," eu interrompi. "É sobre ser destrutiva. Ela está tentando me afastar dos nossos filhos, e você precisa decidir se vai deixar isso acontecer ou não." "Você está exagerando," ele começou, mas a voz não tinha certeza. Deixei o silêncio pesar. Então disse: "Se eu te mostrar evidências do que estou falando, você vai acreditar?" Ele me olhou surpreso. "Que tipo de evidências?" "Gravações, mensagens, situações documentadas." "Eu não estou louca e não estou exagerando. Sua mãe está jogando um jogo e eu não vou mais ser peça nesse jogo." Vi medo nos olhos dele. Não sei se era medo de perder a mãe ou medo de descobrir a verdade sobre ela. Talvez os dois. "Amanhã," eu disse. "Amanhã te mostro. Mas pense nisso. Pense em quantas vezes você não acreditou em mim porque ela tinha outra versão. Pense em quantas vezes você não me defendeu porque não queria contrariar ela. E pergunta para você mesmo: quem você escolhe? Sua mãe ou sua família?" Não disse mais nada. Fui pro quarto, fechei a porta e respirei fundo. O momento estava chegando. A virada, a revelação. E eu estava pronta. Não dormi muito naquela noite. Ficava olhando para o teto, ouvindo a respiração do meu marido ao lado, pensando em tudo que ia dizer, mostrar, provar. Tinha medo, não vou mentir. Medo dele não acreditar. Medo dele escolher ela. Medo de que, mesmo com todas as evidências, o amor de filho fosse mais forte que a verdade. Mas tinha algo mais forte que o medo. Uma certeza profunda, quase física, de que eu não podia mais viver daquele jeito. Não podia mais aceitar ser diminuída, atacada, questionada como mãe e como mulher. Não pelos outros. E principalmente não por mim mesma. De manhã, levantei cedo, fiz café, levei as crianças para a escola. Voltei para casa e esperei ele terminar o trabalho remoto. Cada minuto parecia eternidade. Meu estômago estava embrulhado, mas minhas mãos não tremiam quando abri o laptop. "Vem cá," eu disse quando ele saiu do escritório. "Preciso te mostrar uma coisa." Ele veio, sentou do meu lado no sofá, olhou para a tela do computador e depois para mim. Eu vi o desconforto, a resistência, a parte dele que não queria saber, que queria continuar fingindo que estava tudo bem. "Eu te amo," eu comecei, "e amo nossos filhos mais do que qualquer coisa nessa vida. Por isso vou te mostrar isso. Não para destruir sua mãe, não para te fazer escolher entre ela e eu, mas porque você merece saber a verdade e porque nossa família merece existir sem manipulação." Abri a pasta, mostrei as anotações, as datas, as situações. Ele leu em silêncio. Às vezes franzia a testa, às vezes balançava a cabeça. Então, coloquei os áudios. O primeiro era aquela conversa dela ao telefone com a amiga. A voz dela dizendo que queria tirar as crianças de mim, que eu era fria, egoísta, que ele sofria. Vi o rosto dele mudar. Primeiro surpresa, depois confusão. Depois algo que parecia dor. Coloquei outro. Ela dizendo pro meu marido, numa visita, que eu tinha recusado ajuda com as crianças quando elas estavam doentes. Eu estava lá, tinha gravado, porque sabia que ela ia distorcer. E depois, no mesmo áudio, minha voz explicando que ela não tinha oferecido ajuda nenhuma,
que eu tinha pedido e ela tinha dito que estava ocupada. Mostrei mensagens, ela dizendo para ele que eu não deixava ela ver os netos. E depois, mensagens minhas para ela convidando ela para vir, oferecendo horários, sendo ignorada. Cada evidência era uma rachadura na imagem que ela construiu. E eu via meu marido desmoronando um pouco a cada revelação, não de forma dramática, mas como prédio antigo cujos alicerces foram corroídos com o tempo. Silencioso, inevitável. Quando terminei, ele estava pálido. Passou as mãos pelo rosto. Respirou fundo algumas vezes. Não me olhava. Olhava para a tela, para o chão, para as próprias mãos. Eu não sabia, ele disse finalmente. Voz baixa, quase inaudível. Eu juro que não sabia. Eu sei, eu disse. E parte de mim falava a verdade. Ele não era mau, só era cego. Cego pelo amor de filho, pela programação de anos, pela necessidade de acreditar que sua mãe era quem ele achava que ela era. Mas agora você sabe, eu continuei, e precisa decidir o que vai fazer com isso. Ele olhou para mim. Tinha lágrimas nos olhos. Não sei o que fazer. Eu tenho uma sugestão, eu disse. Mas preciso que você confie em mim. Como não confiou antes, como deveria ter confiado desde sempre. Ele assentiu, devagar, inseguro, mas assentiu. Nos próximos dias, mantivemos rotina normal. Mas havia uma diferença. Ele estava acordado agora. Via coisas que antes ignorava, ouvia coisas que antes desculpava. A cada visita da mãe dele, a cada comentário dela, eu via ele processando, reavaliando, reconhecendo padrões. Ela percebeu a mudança. Claro que percebeu. Manipuladores têm antenas para essas coisas. Começou a intensificar os ataques, comentários mais frequentes, mais venenosos, tentando recuperar terreno que sentia estar perdendo. Foi quando ela cometeu o erro que eu estava esperando, que sabia que viria se eu só tivesse paciência. Era aniversário do Lucas, 7 anos. Fizemos festa na nossa casa, família, amigos, outras crianças, tudo simples, mas bonito. Eu tinha passado semanas planejando, decoração, comida, brincadeiras. Queria que fosse especial para ele. Ela chegou tarde. De propósito, percebi depois. Chegou quando a festa já estava no auge. Entrou com pacotes enormes, presentes caríssimos que ela fez questão de abrir na frente de todos, brinquedos que eclipsaram tudo que Lucas tinha ganhado até então. As crianças correram para ela, gritaram de alegria. Ela sorriu triunfante, olhou para mim por cima das cabeças deles, e naquele olhar havia tudo o que eu precisava ver: desafio, posse, vitória. Mas ela não sabia que eu tinha convidado alguém especial para aquela festa. A irmã do meu marido, a filha mais velha que morava em outro estado e que raramente visitava. Ela tinha vindo surpresa, a pedido meu, e estava ali, observando tudo. A cunhada e eu tínhamos nos aproximado nos últimos meses, conversas por telefone, mensagens. Ela tinha me contado coisas sobre como tinha sido criada, sobre a mãe, sobre padrões que ela reconhecia e dos quais tinha se afastado. Ela sabia, ela entendia e tinha concordado em me ajudar. Durante a festa, minha sogra se excedeu. Começou a fazer comentários altos sobre como o bolo que eu tinha feito não estava tão bom quanto os que ela fazia, sobre como a decoração estava simples demais, sobre como ela, se tivesse organizado, teria feito diferente. Meu marido ouviu e, pela primeira vez, falou: "Mãe, para." Ela olhou para ele surpresa. "O quê? Você ouviu? Para de criticar. É o aniversário do nosso filho, não seu show." Ela tentou rir, virar brincadeira, mas ele não sorriu. Ela ficou desconcertada. Buscou aliados com o olhar. Encontrou a filha olhando para ela com expressão neutra. E me encontrou, calma, serena, sem um pingo de medo. Depois que as visitas foram embora, depois que as crianças estavam dormindo, sentamos os 4. Eu, meu marido, minha cunhada e ela. "Precisamos conversar", meu marido disse. E começou. Disse sobre o que tinha descoberto, sobre as mentiras, as manipulações, os padrões. Não acusou, não gritou, só expôs fatos, evidências, verdade nua. Ela tentou negar, chorou, fez papel de vítima, disse que estava sendo atacada, que éramos ingratos, que ela só queria o bem da família. Mas minha cunhada falou, contou sua própria experiência, anos de terapia processando a criação que teve, o controle, as manipulações, a impossibilidade de ter vida própria enquanto estava sob a sombra da mãe, e como tinha precisado se afastar para respirar. "Eu também preciso me afastar", meu marido disse, e vi ela desmoronar. Não de raiva, de percepção. Ela estava perdendo o controle, e pela primeira vez em décadas, não sabia como recuperar. A reviravolta não foi grito, não foi escândalo,
Foi uma conversa calma numa noite de quinta-feira, depois de uma festa de criança, com presença de testemunha, sem espaço para distorção posterior. Foi evidência sobre a mesa. Foi filho adulto finalmente vendo mãe como era. Foi aliança onde antes havia divisão. Foi verdade onde antes havia manipulação. E foi o começo de tudo mudar. Ela saiu da nossa casa naquela noite diferente de como tinha entrado. Ainda tentou argumentar, manipular, virar o jogo, mas não funcionou. Tinha perdido terreno demais, e quando percebeu que nenhum de nós estava cedendo, ficou quieta. Um silêncio pesado. Depois pegou a bolsa e foi embora. Não bateu a porta. Talvez tivesse feito se achasse que ia ter efeito, mas sabia que não ia. Então saiu devagar, com dignidade forçada, sem olhar para trás. Meu marido ficou na varanda, olhando o carro dela desaparecer na esquina. Fiquei ao lado dele. Não falamos. Só existimos ali, juntos, sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. Eu sabia, minha cunhada disse atrás de nós. Sempre soube que um dia isso ia acontecer. Por que nunca falou nada? Meu marido perguntou, voz cansada. Porque você não ia acreditar. Filho nunca acredita até ver com os próprios olhos, até sentir na própria pele. Ela tinha razão. Eu podia ter falado 1000 vezes, mostrado 1000 evidências, mas se ele não estivesse pronto para ver, não ia adiantar. Algumas verdades precisam ser descobertas, não apresentadas. As semanas seguintes foram estranhas. Ela não ligou, não mandou mensagem. Pela primeira vez em anos, o telefone ficava quieto. No começo, parecia liberdade. Depois, começou a ficar pesado, como silêncio antes da tempestade. Meu marido ficou diferente, mais quieto, processando. Às vezes, eu pegava ele olhando para fotos antigas, para memórias, tentando reconciliar a mãe que ele achava que conhecia com a pessoa que as evidências mostravam que ela era. É um luto estranho, luto de alguém que ainda está vivo, luto de uma ilusão. Conversei com ele. Não forcei, só fiquei disponível. Disse que era normal sentir confusão, tristeza, até raiva, que não tinha problema ainda amar ela apesar de tudo, que reconhecer comportamento tóxico não significa apagar história inteira. Com as crianças foi mais delicado. Lucas perguntou algumas vezes pela vovó, por que ela não vinha mais. Eu não menti, mas também não despejei verdade crua. Disse que vovó e mamãe e papai estavam resolvendo algumas coisas de adulto, que era complicado, que quando resolvêssemos, ela ia voltar a visitar, mas de forma diferente. Diferente como? Ele perguntou. Com mais respeito, eu disse. E deixei assim. Sofia era pequena demais para questionar muito. Aceitou a ausência com naturalidade de criança. Pediu ela algumas vezes, mas logo se distraía com outra coisa. Crianças são resilientes assim, se adaptam. Um mês depois, ela ligou. Pro meu marido. Disse que sentia falta, que queria conversar, que tinha pensado muito sobre tudo. Ele topou encontrar, mas não sozinho. Pediu que eu fosse junto. E eu fui. Foi num café neutro. Território de ninguém. Ela já estava lá quando chegamos. Parecia menor de alguma forma. Ou talvez fosse só eu vendo ela diferente. Sem a aura de poder que sempre teve na minha cabeça. Sentamos. Ela pediu desculpas. Não completas. Não totalmente honestas. Mas era um começo. Disse que não tinha percebido como estava afetando nossa família. Que as intenções eram boas, mesmo que os métodos não fossem. Que queria tentar de novo. De forma diferente. Meu marido estabeleceu limites. Claros, firmes, nada de visitas sem aviso, nada de criticar minha criação dos filhos, nada de comentários sobre meu corpo, minha casa, minhas escolhas, respeito ou distância. Simples assim. Ela concordou. Rápido demais, talvez, mas concordou. E aos poucos, muito devagar, ela voltou a fazer parte da nossa vida, mas diferente, com fronteiras, com consciência de que uma palavra errada, um passo fora da linha, e o acesso seria cortado de novo. Não foi conto de fadas. Ela escorregou algumas vezes, comentários velados, tentativas sutis de manipulação. Mas agora eu estava atenta, e meu marido também, e não deixávamos passar. Com o tempo, ela aprendeu. Ou pelo menos aprendeu a disfarçar melhor. A relação nunca foi calorosa, nunca foi íntima, mas era funcional, respeitosa, e isso bastava. As crianças cresceram. Lucas hoje tem 12 anos, Sofia 10. São crianças seguras, sabem que são amadas, sabem que têm voz, sabem que mãe e pai são equipe, sabem que limites existem para proteger, não para punir. Meu casamento mudou também, ficou mais forte, porque passamos por fogo e não queimamos, porque aprendemos a confiar um no outro acima de qualquer outra voz, porque escolhemos nossa família acima de manipulação. Olho para trás e vejo claramente o caminho. Cada humilhação, cada momento de dúvida, cada segundo onde pensei que estava exagerando, que estava louca, que o problema era eu.
e vejo como tudo era parte de um sistema desenhado para me fazer pequena, invisível, controlável. Mas eu não sou pequena. Nunca fui. Só tinha esquecido. Só tinha deixado que me convencessem disso. A verdade é essa. Sogra tóxica não vira tóxica de repente. É construção de anos, de padrões, de permissão. E só muda quando não tem mais escolha. Quando perde o que mais quer, que é controle. Eu dei a ela essa escolha. Mudar ou perder. E embora tenha sido doloroso, embora tenha exigido coragem que eu não sabia que tinha, valeu a pena. Cada segundo, cada lágrima, cada noite sem dormir. Porque hoje eu olho no espelho e reconheço quem está lá. Não é a nora submissa, não é a mãe questionada. É uma mulher inteira, com voz, com espaço, com dignidade. E meus filhos veem isso. Veem mãe que se respeita, que estabelece limites, que luta pelo que é certo, sem perder a elegância. E isso é legado muito maior do que qualquer herança material. É quebra de ciclo, é mudança de narrativa. Se tem uma coisa que aprendi, é que gentileza não é fraqueza, silêncio não é concordância, e esperar o momento certo não é covardia. É estratégia, é inteligência, é saber que guerra nem sempre se vence com grito. Às vezes se vence com calma inabalável e verdade irrefutável. Minha sogra achou que eu não ouvi quando disse que ia tirar meus filhos de mim, mas eu ouvi. E usei aquela dor como combustível, não para vingança, mas para transformação. Ela tinha razão numa coisa: eu não era boa o suficiente. Não para padrão dela, mas padrão dela estava errado desde sempre. Eu sou boa o suficiente para o meu padrão. Sou mãe que meus filhos precisam, esposa que meu marido escolhe, mulher que eu respeito. E no final, isso é tudo que importa. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não está louca. Manipulação emocional é real. Gaslighting é real. E faz você questionar sua própria percepção. Mas se seu corpo está dizendo que algo está errado, provavelmente está. Confie na sua intuição. Segundo, você não precisa aceitar desrespeito em nome de manter a paz. Paz construída sobre sua anulação não é paz, é silenciamento, e você merece mais. Terceiro, documentar não é loucura, é proteção. Vivemos em era onde palavra contra palavra nem sempre basta. Ter evidência não é desconfiança, é autocuidado. É garantir que sua verdade tenha base sólida quando precisar defendê-la. Quarto, mudança leva tempo. Não espere que uma conversa resolva anos de padrão tóxico. Tenha paciência. Com o processo, com outras pessoas e principalmente consigo mesma. Quinto, você não precisa fazer sozinha. Busque aliados, terapeuta, amigos, familiares que entendem. Grupos de apoio. Força não vem só de dentro, vem de rede que se constrói ao redor. Sexto, estabelecer limites não é crueldade, é necessidade. É dizer para o mundo quanto vale seu espaço, seu tempo, sua energia, sua paz. E ensinar outros a respeitarem isso. Sétimo, às vezes amor significa distância. Você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que proximidade é tóxica. Não há contradição nisso. A sabedoria. Oitavo, perdão não significa esquecer, não significa voltar a confiar cegamente, não significa dar acesso irrestrito de novo. Perdão pode ser interno, pode ser soltar raiva sem soltar proteção. Nono, você é mãe boa. Não deixe ninguém, nem sogra, nem marido, nem voz na sua própria cabeça, convencer você do contrário. Se você ama seus filhos, se faz o melhor que pode, se está presente, você é mãe boa. Ponto. E décimo, nunca é tarde. Não importa quantos anos você aceitou o inaceitável. Não importa quanto tempo passou fingindo que estava tudo bem. O momento de mudar é sempre agora. Sempre. Minha história não é única. Sei que muitas de vocês vivem situações parecidas. Sogras que controlam, maridos que não defendem, famílias que minimizam sua dor, sistemas construídos para te manter pequena. Mas, sistema pode ser quebrado, ciclo pode ser interrompido, narrativa pode ser reescrita. Você é autora da sua história, não personagem secundária na história de outra pessoa. E quanto mais cedo perceber isso, mais cedo começa a viver de verdade.
Levo comigo cada mensagem que recebo, cada comentário de alguém que se viu nessas palavras, cada relato de quem também está lutando para recuperar seu espaço, sua voz, sua vida. Vocês me fortalecem tanto quanto espero fortalecer vocês. Não estamos sós, nunca estivemos. E juntas, mesmo cada uma na sua casa, na sua cidade, na sua luta particular, formamos rede invisível de resistência. De mulheres que decidiram não aceitar mais, de mães que protegem não só os filhos, mas a si mesmas, de esposas que exigem parceria de verdade. Então, obrigada por estar aqui, por ouvir, por compartilhar, por existir do jeito que existe, com toda a complexidade, dúvida, força e vulnerabilidade que isso implica. E lembre-se sempre, silêncio pode ser arma, calma pode ser poder, e esperar momento certo não é fraqueza. É sabedoria de quem entende que nem toda batalha se vence no grito. Algumas se vencem na estratégia, na paciência, na verdade irrefutável apresentada no momento impossível de negar. Minha sogra achou que eu não ouvi, mas eu ouvi, e transformei aquela humilhação em ponto de virada. Não do jeito que ela esperava, mas exatamente do jeito que eu precisava. E você também pode, quando estiver pronta, quando o momento chegar, quando decidir que merece mais. Porque merece, sempre mereceu. E nada que ninguém diga muda isso. Até a próxima história. Fiquem bem, fiquem fortes e, principalmente, fiquem fiéis a vocês mesmas. Um abraço de quem entende, de quem viveu, de quem venceu e de quem torce por cada uma de vocês.